Quem não me conhece, sou o Dr. Jimmy Fardim, sou ortopedista, traumatologista, especialista em cirurgia de joelho, membro da Sociedade Brasileira do Esporte e do Exercício. Esse membro da SBEC está aí, mas eu já não sou mais da SBEC, mas já fui. Sou fundador também, com outros colegas da Ambicam, a Associação Médica Brasileira de Endocannabinologia. Hoje eu coordeno uma pós-graduação em cannabis medicinal, tenho um curso de cannabis medicinal e estou lançando uma mentoria também para quem até já prescreve, tem dúvida ainda. Então, quem quiser pode falar comigo aí nos canais, nos bastidores. Vamos ver como é que passa aqui. Bom, meu conflito de interesse é essa empresa maravilhosa, com essas mulheres lindas, idealizada pela Keila. E é um prazer enorme trabalhar com elas sempre. Algumas, nem sei se já continuam trabalhando, mas acredito que a maioria sim, com a Revivit, mas foi sempre um prazer trabalhar com elas e estar com elas, sempre muito astral. E todas elas têm uma razão de estar na Revivit, né? Que é uma empresa que ela se preocupa muito com o paciente, com quem precisa da cannabis, né? Bom, a gente vai falar de Broad Spectrum hoje, então eu quis dar um en passant assim, sobre como é feito, né, como é formado ali as extrações, como são feitos os óleos e tal. Então, eu queria trazer um pouquinho disso, né, que existem vários métodos, né? Tem tanto com utilização de solvente líquido, né, maceração, centrifugação, extração alcoólica, Rick Simpson, que usa o álcool isopropílico, extração de álcool criogênico. Então, isso vai fazendo com que você tenha diferentes produtos, né? Com concentrações diferentes, com perdas ou não. E esses métodos são viáveis, sim, geram óleo com propriedade, com certeza, mas eles não têm uma padronização, né? E tem uma possível contaminação também de quem estiver fazendo, se não tiver alguns cuidados, tá? Mas são óleos efetivos e são óleos que são extração full spectrum, que a gente chama, ou seja, todo o espectro da planta, vem tudo que tem na planta, na flor, né, da fêmea, que é normalmente como se faz a extração, onde tem os canabinoides, e aí você consegue ter um óleo, uma extração bem concentrada, como a gente vê aqui, fica até meio pretinho por causa do tanto de clorofila que tem, né, nesse tipo de extração, e é bem forte, tá? Ele pode chegar a 60%, 70% aí de canabinoides concentrados, né? Não é convencional, né? Porque utiliza solvente, não líquido, tem alguns equipamentos de indução de quebra das células vegetais, tem extrações líquidas pressurizadas também, extrações que você faz com butano, que é bem perigoso, de explosão, né? Metano. Você pode pegar as extrações também e fazer secagem delas, ou fazer o dry, né, fazer o ice com gelo seco, enfim, aí você faz ela mais pastosa, que são os bubbles, hash, né, que são aquelas pastinhas, tá? Que normalmente o pessoal utiliza vaporizado, mas você pode utilizar também de outras formas, né, derreter e usar e misturar em algum alimento, enfim. E a extração com CO2 supercrítico, né, que é um dos mais modernos hoje em dia, que você consegue manter todas as estruturas, todas as propriedades da planta ali. É caro, obviamente, você não utiliza nenhum poluente, não utiliza nada tóxico, né? Você mantém todos os compostos ali, inclusive os compostos voláteis, que são os terpenos que se perdem muito, você consegue manter e consegue ter uma padronização. O que entra dali é a mesma coisa que sai, né? Isso vai depender do strain que você usa, né? Do quimiotipo de planta que você está utilizando para ter, né? Efeitos diferentes, aí, terpenoides diferentes. Então, você tem um ganho de rendimento muito grande e você pode produzir muito mais com uma máquina dessa. Existem diferenças também de tintura e óleo, tá? Então, tintura era o método mais tradicional, né? Que normalmente se utilizava no processo de descarboxilação, ali você esquentava e diluía em álcool, né? Aquele composto. Também eram concentrações fortes, né? Que podiam chegar aí até 60% do próprio extrato mesmo, você misturava com álcool e era uma tintura ali.
ele é mais líquido, né? Já quando a gente fala de óleo, você basicamente faz a mesma coisa, só que você dissolve no óleo. Então, mantém mais propriedade, né, e a durabilidade também fica um pouco mais... as propriedades ficam mais permanecidas ali, tá? E é o que normalmente a gente vê, né, os óleos. Então, e é lógico que ele é menos hidrossolúvel do que a tintura, tá? Então, você vai ver, evidentemente, se você misturar com água, você vai ver a diferença. Já a tintura, você talvez não veja tanta ali, ela se mistura um pouco, certo? O óleo é mais efetivo, tá? Porque tem menos perdas e você consegue concentrar mais os canabinoides, as propriedades dos canabinoides. Quais são as transformações que a gente vê, né? Principalmente quando você esquenta, quando você está fazendo a extração, né? Você precisa de uma temperatura ideal ali para você tirar a parte ácida e fazer a parte de canabinoide que você realmente quer, né? Canabinoide ativo, tá? A parte ácida, inclusive, ela é muito instável, né? Hoje em dia, a gente até está conseguindo ter algumas empresas que conseguem manter uma estabilidade um pouco maior, principalmente CBDA, mas a gente ainda vê que isso é algo que não é tão estável assim. Ele acaba se transformando em CBD e CBDV, né? E aqui tem as transformações. A gente sabe que a planta, ela principalmente gera primeiro o CBGA, que são as formas ácidas, e o CBG é o canabinoide mãe, que vai gerar todos os outros, né? E se você deixar envelhecer, vamos dizer assim, se você deixar oxidar, que a gente chama, ele pode virar o CBN, né, o canabinol, que você consegue fazer ele mais sedativo, né? Ele é chamado até de o canabinoide oxidado ou canabinoide red, que é o vermelhinho. A planta fica um pouco mais envelhecida, né? Então ela fica mais aquele ocre, né? Então quem já viu, né, a plantação, é bem interessante de você diferenciar. Você já sabe que aquela planta que você deixar muito tempo lá guardada, ela vai te sedar mais porque vai ter mais CBN, né? Então essa é uma das razões. E a gente sabe que hoje vários canabinoides têm várias propriedades diferentes, né? E aí por isso que é importante a gente saber que tipo de óleo que a gente está, né, prescrevendo, porque a gente vai saber o que tem lá dentro, né? E aí que está você ter diferenças de óleo isolado, broad spectrum e full spectrum, né? O isolado é você isolar a molécula, né? Pega só o CBD, só o CBDA, só o CBG, e você vai ter os efeitos de cada um, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Mas você tem também... não carregou. Deixa eu ver. Deixa eu ver se vai. Aqui. Está passando? Bom, você também tem o efeito entourage. O que é isso? O efeito entourage é quando você tem todos os canabinoides se unindo, fazendo a união deles e tendo o efeito potencializado desses canabinoides. É diferente você dar o CBD isolado, você dá o CBD combinado com algum outro canabinoide, principalmente com outros terpenos, flavonoides, alcaloides que a planta tem, tá? Aqui eu ia dar o exemplo de alguns canabinoides, né, como o delta-9 e o delta-8 que apareceu aqui. O delta-8, ele nada mais é do que uma ciclização do CBD, né, que ele é um isômero, ele só muda uma dupla ligação de posição do delta-9 para o delta-8, tá? Tem o mesmo efeito, né, só que o delta-8 é um pouco mais ameno, assim, vamos dizer, ele tem uma meia-vida um pouco maior, né? Então, essa modificação do tempo de meia-vida, às vezes, para alguns pacientes, pode não ser tão agradável, vamos dizer assim, porque se ele está tendo um efeito adverso, ele vai ficar com um efeito adverso mais tempo. Mas ele está entre o delta-9 e o HHC, tá? Então, o delta-8, ele tem uma propriedade interessante, né, para alguns pacientes, principalmente com dor, né, com espasmos, com esclerose múltipla, Parkinson, Alzheimer, é como se fosse o delta-9-THC, né? Inclusive, tem artigos comparando um outro, tá? E a diferença é exatamente essa, que o delta-8, ele é derivado do CBD,
Então, ele pode, vamos dizer assim, burlar algumas leis dos Estados Unidos, né, que não deixam ter o delta 9 em grandes quantidades, né, até 0,3%. Então, o delta 8, por não ser o delta 9, você consegue derivar ele do CBD, então ele é considerado um hemp, vamos dizer assim, né? Então ele não é taxado, ele não é fiscalizado. Então ele pode sair dos Estados Unidos e vir para o Brasil, né, como forma de THC. Só que hoje em dia o FDA já está olhando para isso e já está, né, com regras aí para tentar proibir o Delta 8 ou os derivados, Delta 10, enfim, Delta 1, Delta 2, que que o pessoal está tentando fazer, né, a partir dessa ionização da planta, do delta 9 ou do CBD. Tá? Então, são maneiras de você extrair da planta, que o delta 8 você tem na planta, só que muito pouco. Então, são maneiras de você potencializar alguns canabinoides. O canabicromeno é um outro que eu gosto muito, porque ele não tem afinidade pelo CB1. Então, a afinidade dele é muito pouca, ele é mais agonista CB2, então várias patologias que normalmente eu não quero que ative o CB1, né? Aí tem algumas que são clássicas até de ativação do THC, né, da anandamida, né, que pode ser, sei lá, ansiedade, por exemplo, né, em alto grau, pânico, esquizofrenia, epilepsia, alguns pacientes atletas que eu gosto muito de usar agonista CB2, a, a consolidação óssea, que o CB1 atrapalha um pouco, já o CB2 já é um bom estimulador de osteoclasto, né, para fazer osso. Então, tem algumas propriedades interessantes do CBC, mas ele não é tão visto aí no mercado, né? A Revivit tem uma gominha que tem bastante CBC, então eu gosto muito da gominha do CBC, da Revivit, por causa disso. Então, eu sempre concedo aí para vários pacientes que têm dor muscular, que quer recuperar melhor a musculatura. Intestino também é bem legal. O CB1 tende a prender um pouco mais o intestino, a gente vai ver na frente. E o CB2 não, já relaxa um pouco mais. Isso, óbvio, vai variar dependendo do tipo de canabinoide que você está dando. Se você está dando CBD isolado ou CBC isolado, é uma coisa. Quando ele está combinado, eles têm ações diferentes, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente. Ele também é muito utilizado para dor, porque ele sensibiliza esses canais de anquirina e de TRVP, né, que são os vaniloides. Então, você pode utilizar para dor, que são receptores meio que exclusivos para a via de dor, né, via de temperatura, sensibilidade mecânica. Então, quem tem fibromialgia, por exemplo, pode se beneficiar muito de um óleo que tenha CBC, tá? Ele é um dos únicos antifúngicos que tem também, né? A propriedade antifúngica, o CBC é bem interessante por causa disso. Neuroprotetor, neuroinflamação, que age nas microglias, nas células da glia, dos astrócitos que estão no cérebro ali, muitas vezes, às vezes exageradamente, produzindo neuroinflamação. O CBC pode ajudar nesse quesito, principalmente atletas que têm muito trauma crânioencefálico, né? Atletas de rugby, futebol americano, né? Então, pode ter um controle ali dessa neuroinflamação quando é gerado através do trauma, né? Ele é um excelente antidepressivo também, como eu falei, ele controla bem essa parte de 5-HT, 5-HT1, né, CB2, e é o terceiro canabinoide mais comum na planta, tá? Aí, ó, metabolismo ósseo, como eu falei. E para acne, tá? Também tem alguns estudos mostrando que funciona bem por ativar CB2, né? Que a gente sabe que na pele a gente tem receptores CB1 e CB2, vou mostrar um pouco mais na frente também. E o legal dele é que ele potencializa a biodisponibilidade dos outros canabinoides. Então, quando você faz um óleo que tenha CBD e CBC, por exemplo, você potencializa o efeito do CBD. Você pode potencializar o efeito do THC também, se for um full spectrum, tá? Então, essas diferenças são importantes da gente saber o que está dentro do nosso óleo, né? Poxa, será que não vai aparecer? Poderia fazer o seguinte, deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu parar de compartilhar e eu vou mostrar só, eu não vou apresentar. Aqui. Deixa eu ver se vai aparecer assim. Não vai. Poxa, que pena. Vamos lá. Canabigerol
é um excelente endocannabinoide também, como eu falei, derivado canabinoide mãe. Eu gosto muito do CBG, principalmente para atletas, né? Principalmente esses atletas pré-prova. O CBG é muito interessante antes de uma atividade de muito esforço, né? Porque ele é um relaxante muscular, ele é neuroprotetor e ele muitas vezes gera um foco no paciente, assim, né? Então, no atleta. Então, ele parece o THC, mas ele não tem os efeitos psicomiméticos do THC. Então, ele é bem interessante para isso. E ele também tem ações neuronais, como inibição de GABA, controle de glutamato. Então, é bem interessante para estresse oxidativo, inflamação. A única coisa que eu vejo muito dele, né, é que ele acaba aumentando um pouco o apetite em alguns pacientes. E isso, às vezes, não é muito agradável, né? O paciente não vai querer ficar comendo ali o pé da mesa, porque, às vezes, ele dá um aumento da grelina aí, que é bem interessante. Tem outros canabinoides também, CBN, CBDA, THCV, que são interessantes também aí como isolados ou com efeito entourage, né? Então, o efeito combinado desses canabinoides juntos vai ser bem interessante quando você quiser múltiplos efeitos, né? Ou até um controlar o outro. Isso acontece, né? Muitas vezes, né? O CBD, às vezes, conseguir controlar um pouco o THC, né? Potencializar, como eu falei, o CBC, potencializar outro canabinoide, mas tem alguns que têm algumas particularidades, né? Como o THCV, que ajuda na diminuição da resistência à insulina, né? Um anorexígeno, ele já, dependendo da dose, ele vai até uma dose baixa ali, até 15 miligramas, até 30 miligramas, vamos dizer, ele vai fazer você ter um antagonismo CB1 neutro, que vai permitir que você dê uma saciedade, né? Você não sinta tanta fome, porque a gente sabe que a anandamida é um indutor de fome, né? E o THC, ele é anandamida-like, né? Ele se conecta junto, parecido com a anandamida, e aí você consegue ter um efeito parecido. Então, o THC tem a famosa larica por causa disso, né? Então, o THCV, dependendo da dose, se você aumentar demais a dose de THCV, aí realmente você vai estar já fazendo um efeito parecido com o THC, tá? Mas ele também tem sido utilizado muito para compulsões, tá? Craving, compulsão alimentar, então é bem interessante o THCV. Então, ter o THCV na sua fórmula é bem legal. A gente sabe que a cannabis é muito segura, né? Eu coloco isso aqui sempre, porque às vezes chega um desavisado e fala, pô, mas será que eu posso aumentar a dose? Será que tem perigo? Sempre, óbvio, né? Você tem que acompanhar seu paciente. Então, você vai ter que ver como é que ele está reagindo, mas sem medo, assim, até o THC, você pode ir aumentando, né? Chegar a uma dose ali, 20 miligramas, 30 miligramas, tranquilo. E tem gente que fuma, né? Que é uma dose muito maior do que a dose oral, e tem um efeito muito mais rápido. E a pessoa não tem uma overdose, não tem, né, um risco de morte, assim como por exemplo, o álcool, outras drogas, codeína, que a gente já, né, utiliza bastante e não tem esse cuidado. Então, como eu falei, o efeito comitiva, você tem todos os componentes da planta, né? E isso evoca uma reação que sozinhos os canabinoides não conseguem fazer. É bem interessante isso, né? É um efeito combinado. É que nem você pegar uma bicicleta e jogar ela, né? E ela vai, tem um determinado tempo que ela vai sozinha. Aquilo ali é uma combinação de forças que não faz ela cair. É lógico que uma hora ela cai, mas aquela combinação de forças ali que acontece, né, evoca uma propriedade que vai fazendo com que ela consiga, durante um certo tempo, andar. E os canabinoides, né, junto com os flavonoides, terpenoides, eles fazem isso. Eles têm uma ação conjunta que não dá para medir sozinha. E quem falou isso foi o Ethan Russo, né, nesse artigo aqui, que o potencial que tem essa sinergia entre os terpenoides e canabinoides, que ele deu esse nome de efeito entourage, né? Aqui está um certificado de análise um COA, né, da Revived, mostrando que vocês têm que saber analisar isso, né? Então, por exemplo, esse aqui
se vocês podem ver, tem um total de canabinoide de 101 miligramas por ml, e tem delta 9, e tem delta 8, né, numa dose até um pouco mais alta. Tem CBN, tem CBG, tem CBC. Então, o que acontece? Esse aqui é um full spectrum. Por quê? Ele tem THC, ele tem tanto delta 9 quanto delta 8, certo? Aí ó, a gente pode ver a cromatografia líquida, né, que fala a quantidade de canabinoides que tem no seu líquido, no seu óleo, né? Você vê aí, ó, CBD alto, mas tem um pouquinho de delta 8 e THC. Já os broad spectrum, eles não têm THC, ou se tiver, é muito pouco, né? É 0,01, ou seja, é praticamente zero, né? Olha a diferença aqui. Então, isso é importante da gente saber que você vai ter os outros canabinoides, mas não vai ter o THC, certo? Então, aqui, ó, por exemplo, CBD, né, 83 miligramas por ml, vai ter o CBG também, mas quando você vai olhar a delta 9, tem muito pouco, ou seja, não tem índice estatístico aqui, não tem quantidade detectada, né? Então, você consegue certificar de que esse é um broad spectrum. Por que ele não é isolado? Porque ele tem outros canabinoides. Então, o broad spectrum, a característica dele é não ter o THC. E aí existem nomenclaturas, tá? Espectro amplo é diferente de espectro completo. O espectro completo, quando você vê um óleo de espectro completo, é o full spectrum, tá? O espectro amplo é o broad spectrum, tá? Então, ele é produzido igualmente ao full spectrum, só que ele vai ter um refinamento ali, né? Geralmente pela cromatografia líquida, tá? Que vai zerar o THC. Você vai conseguir extrair o THC. Por quê? Você vai medir quais canabinoides que estão naquela exposição que você está mostrando ali na cromatografia, e você vai conseguir retirar, tá? Aí a retirada tem algumas técnicas aí que vai variar de empresa para empresa, né? Mas normalmente você tem um produto de grande qualidade. Não é tão barato fazer isso, né? O espectrofotômetro é caro, né? Então a Revived aí, ó, consegue fazer excelentes produtos, e aí vocês vão ver por que chama esporte, tá? O broad spectrum. Então, utiliza o CO2 supercrítico, né, que é o ideal. Você faz um refinamento dele, né, que remove gordura, cera e tal, e faz a técnica cromatográfica para eliminar o THC. E você pode até colocar alguns terpenos ali, porque muitas vezes você perde alguns terpenos nessa remoção, né? Então, o objetivo é eliminar o THC para você fazer o broad, tá? Não é fazer um isolado. E aí ele tem que ter um índice indetectável de THC no óleo, tá? E aí existe, né, como eu falei, essa cromatografia, tanto por partição centrífuga, né, que você vai fazer uma alta eficiência de separação, recuperar todos os compostos ali, baixa perda de material e o THC removido. Então, ó, você tem um processo que começa com a seleção dos solventes, né, etano, etanol, água, isso é um dos métodos, tá? E você pode fazer essa fórmula eficiente para tirar o THC, principalmente, e poder produzir em escala industrial, tá? Então, a maioria desses solventes são utilizados e depois você consegue fazer o broad spectrum, tá? Então, você poderia fazer por cromatografia gasosa a análise? Poderia, só que você acaba perdendo muito, né? Porque você vai ter que submeter a uma gaseificação, a eliminação, e você acaba tendo muito volatilidade, você perde muitas propriedades. Então, a cromatografia líquida, que você utiliza o cromatógrafo, né, de alta potência, você consegue identificar melhor, e aí você consegue fazer um produto muito mais puro, vamos dizer assim, sem THC. Esse aqui residuaria um pouco de THC, tá? Então, mais uma vez, full spectrum, espectro completo, tem todos os componentes da planta, efeito comitiva no auge, né? Muito utilizado para dor crônica, espasticidade, né? Epilepsia eu até penso aqui um pouquinho, depende da epilepsia, tá? Existem vários tipos, mas normalmente o epiléptico funciona melhor sem muito THC.
É lógico que o full spectrum ele é até 0,3%, então muitos se dão bem sim. Tá? Aí vai muito do prescritor, né, da habilidade do prescritor, do acompanhamento que ele tem, das medicações que está sendo tomada também, porque o espectro interage um pouco mais por causa do THC com outras medicações, né, diminuindo o efeito terapêutico de muitas drogas, tá? Já o broad spectrum é muito mais tranquilo, né? Você não tem o perigo dessa interação com o THC, então, para criança, para, né, quem crise de pânico, você consegue dar uma boa. E o isolado é realmente quando você tem né, bastante restrição. Eu raramente uso isolado, sinceramente, a não ser quando o atleta vai competir. Aí a gente vai entrar nisso, tá? Porque aí realmente você não pode ter nenhum canabinoide, né? Mas a gente sabe que os canabinoides têm muitas propriedades interessantes e têm efeitos diferentes, né? Dependendo do receptor que você conecta, tá? Então, por exemplo, o CBD é um modulador alostérico negativo do CB1, já o CBG é um agonista parcial, o THCV é um antagonista neutro. Enfim, você vai ter vários efeitos interessantes, dependendo da patologia que você tem e do óleo que você está prescrevendo, tá? Então, é muito importante a gente entender qual patologia que a gente vai prescrever o broad, né? Ou o full, ou o isolado, tá? Sabendo que, principalmente, CB1 e CB2 são os principais receptores no corpo do sistema endocannabinoide. Então, se você quer ativar mais CB1, você vai estar querendo aumentar o apetite dessa pessoa, fazer mais uma neurogênese, uma modulação do eixo hipófise adrenal, algumas disfunções autonômicas de coordenação. Então, pô, um parkinsoniano, né? Um Alzheimer, uma pessoa com câncer, né, que está sem fome, fazendo quimioterapia, com dor, você vai querer uma ativação CB1 nessa pessoa, você vai querer dar um THC para ela, né? Quem tem um tecido adiposo muito avantajado, você não vai querer muito, porque o CB1 ele vai aumentar a gordura, ele vai inibir a termogênese, né? Vai diminuir o esvaziamento gástrico, ou seja, vai aumentar o apetite, vai manter ali, quem tem refluxo, talvez o CB1 não seja tão interessante, então o THC pode ser que não seja lá o melhor dos canabinoides para essa pessoa. Cardiovascular, né, vai aumentar a frequência cardíaca, taquicardia, vai dilatar a coronária. Isso pode não ser tão legal para quem tem uma doença cardíaca, uma isquemia prévia, uma arritmia. Então, cuidado quando você for dar o THC, né, que vai ativar mais CB1. Aí você já pensa mais, por exemplo, se você quer dar para um paciente desse, um CBD, né, um CBG, um CBC, ou seja, o broad spectrum estaria muito indicado para quando você não quer dar o THC, né? Então, nesses casos, tá? Neuroproteção, você vai ativar mais CB2, por todas as propriedades dos outros canabinoides, né? CBC, CBG, CBD, né? Você vai ativar mais cardioproteção, diminuir sua toxina inflamatória. Então, anti-inflamatório, sistema imune, você ativa muito o CB2, né? O gastro, você aumenta a motilidade, quem tem constipação se dá muito bem com ativadores de CB2, aí o CBC entra nessa. Formação óssea, né? Então, fratura, tendinite, bursite, CB2 é muito bom para isso, né? Ativação de receptor CB2, né? Diminuir a neuroinflamação, como eu falei. Então, você vai procurar isso. O THC não faz isso? Faz, atua na inflamação também, só que de outras formas, né? Então, por exemplo, formação óssea, THC não é tão legal, né? Motilidade intestinal, ele vai reter, ele vai dar mais constipação, ele vai diminuir a motilidade. Então, tem que ter um certo cuidado com isso, né? E os efeitos adversos, a gente sabe que grande maioria é do THC, não tem jeito, seja delta 8, delta 9, delta 10, o delta que você quiser, você vai ter mais efeito adverso pelo THC. E é ele que vai falar realmente né, quando você vai aumentar a dose, ou diminuir, ou parar, ou mudar o óleo, né? Sempre você vai começar baixo e ir aumentando aos poucos, mas os outros canabinoides, você raramente tem algum quadro de efeito adverso tão evidente assim, que você fale, vou ter que parar com esse óleo. Então, são óleos muito mais seguros, tá? E a gente sabe que a metabolização dos canabinoides, como eu falei, enzimática, né, pelas citocromos, no fígado, né? Então, sempre você tem que
analisar, né, as enzimas hepáticas, saber se o paciente está utilizando alguma medicação que ela, né, pode aumentar ou diminuir a biodisponibilidade desse medicamento, sabendo que o THC é um dos, né, vilões nisso aí, né, ele interage muito com os citocromos, né, mas o CBD também, tá, interage com alguns citocromos aqui, principalmente alguns anticoagulantes, então é importante a gente ter noção disso e, como eu falei, sempre dose baixa e ir subindo aos poucos, né. A gente sabe que a metabolização dos canabinoides, principalmente do THC, ele vai gerar metabólitos ativos, né? O 11-hidroxi-THC ou carboxy-THC. E é exatamente ele que é visto nos testes toxicológicos. Ou seja, o paciente que tem que se submeter a teste toxicológico, você pode dar o broad spectrum ou isolado numa boa, porque a grande maioria deles não vai derivar metabólito ativo como o THC, e se derivar, porque às vezes pode acontecer em alguns exames pré-clínicos, né, pesquisas pré-clínicas, alguns ratos, dando CBD, deu derivado metabólico ativo de THC, mas no humano ainda não se viu isso, mas a dose é muito pequena, então tem um limite, né, lógico que vai depender sei lá, de uma empresa, por exemplo, que não aceita nada, sei lá, exército, aeronáutica, não aceita nada de THC, nem um limite, não pode ter intolerância zero. Aí, realmente, você vai ter que, né, olhar e falar, pô, vou ter que dar o isolado para esse paciente, porque o broad talvez possa, né, gerar algum metabólito, a gente não sabe, né? Então, isso é um risco, né? Assim como os atletas, né, que eu vou falar mais para frente. Acúmulo de tecido adiposo, ou seja, você dá, principalmente o THC, acontece isso, ele acumula no tecido adiposo e fica lá um tempo. Às vezes você, né, faz uma dieta, faz um jejum, ou tomou uma medicação que fez uma termogênese ali, e aí gerou o metabolismo daquele lipídio que estava com o canabinoide, ele pode sair no sangue e dar um positivo, né? Então, isso que é o cuidado que a gente tem que ter, tá? Eixo intestino-cérebro, a gente sabe que existe, né, o sistema entérico nervoso tem ação CD1 e CD2, né, tem ação TRPV também, então no intestino a gente tem muita ligação. Hoje a gente sabe, né, que existem bactérias que produzem canabinoides, né, endocannabinoides, canabinoidoma, vamos dizer assim, que é o microcannabinoidoma. Então, você tem interações das células enterocromafins intestinais com os canabinoides, né? E a pele também é uma das estruturas que você tem receptores canabinoides, tá? Que vão aparecer. Peraí, deixa eu ver. Tá. Que vão reagir, né, ao que você está utilizando. Então, principalmente aí, desde cicatrização até hidratação, né? Prevenção de rugas, anti-aging, a gente já tem até produtos aí que tem esses efeitos, né? Mas principalmente por CB2, tá? Porque você tem mais receptores na pele de receptores CB2. Tem CB1 também, mas mais CB2, então essas ações são interessantes. No intestino, como eu falei, o THC, pelo CB1, ele diminui o trânsito, né? Então, em doses baixas, o THC ele vai neutralizar o efeito da prostaglandina, ou seja, vai ter uma propriedade anti-inflamatória, mas em dose alta ele vai diminuir a motilidade. Então, THC, para quem tem constipação, acamado, talvez não seja tão ideal. O CBC já normaliza a hipermobilidade inflamatória, ou seja, inibe, né, essas contrações exageradas do intestino, ele modula ali através de canal de cálcio. O CBD não vai afetar a contratividade do íleo, mas com o THC ele inibe mais do que o THC sozinho. Ou seja, se você dá o CBD com o THC, vai potencializar o efeito do THC. Não, sozinho, ou com outros canabinoides que não seja o THC, ele vai normalizar essa hipermotilidade. Então, vai modular ali essa contração intestinal, né? Então, isso é bem interessante para quem tem alterações intestinais, né? Doença de Crohn, intestino irritável. Aqui a gente vê, ó, decrease permeability, isso também é uma coisa que é interessante. THC, junto com CBD,
eles diminuem a hipermeabilidade intestinal, né? Mas, em alguns casos, podem aumentar, tá? Então, depende da dose. E aí, para, por exemplo, o leaky gut, né? Que é muito comum no autista, você ter uma dosezinha de THC ali talvez seja benéfico, mas às vezes uma dose um pouco maior, então você vai aumentando o óleo ali até do full spectrum, talvez você tenha um efeito legal do comportamento e tal, mas aí o intestino dele começa a ficar mais permeável, e isso pode não ser interessante. Então talvez um broad spectrum favoreça mais, às vezes, um paciente autista do que até o próprio full, tá? Isso vai depender, obviamente, depende da idade, depende do grau do espectro autista, tá? Mas a gente sabe que os nexons, né, essas junções, as ocludinas, elas são afetadas pelos canabinoides, né? Então, isso pode, os desmossomos, eles podem ser afetados por uma quantidade maior, vamos dizer assim, de THC, por exemplo, que vai conectar no CB1, tá? Às vezes, a ideia é você diminuir essa oclusão, essa hipermeabilidade, você vai acabar aumentando. Então, não é tão interessante assim. Então, por isso que é importante a gente, muitas vezes, começar, às vezes, com broad spectrum e aí depois passar com full spectrum, dependendo do paciente, tá? Como eu falei, CBD mostrou potencial para doenças infecciosas, né, intestinais, como colites, né, retocolite ulcerativa, doença de Crohn, tá? Efeito protetor, muitas vezes mediado pelo CB1, né? Só que a conexão do CBD, lembra que o CBD ele é um modulador alostérico negativo do CB1, então ele vai modular a ação CB1, né, do canabinoide ou da anandamida, tá? Porque a anandamida tem um efeito expressivo no CB1. Outros endocannabinoides também têm propriedades de inflamatórias intestinais. A gente sabe que o intestino, né, é um grande reator, ele tem muitos receptores endocannabinoides, né, então vai reagir bastante aí com os canabinoides que você for fornecer, tá? E aqui está mais um exemplo aí da influência dos canabinoides no intestino. Estou falando muito de intestino porque recentemente lá no ICRS, onde eu fui, né, o congresso de pesquisadores, eles falaram muito disso, falaram muito de intestino e endocannabinoidoma, né? Até o Cristiano Zimarzo falando do microendocannabinoidoma, falando das bactérias que tem ali, que protegem o seu intestino ou produzem a comendamida, que ele chama, que é o endocannabinoide produzido pelas bactérias que não tem a ver com os nossos endocannabinoides. Então, se você muitas vezes fornece um canabinoide que atrapalha essas bactérias, pode ter algum efeito ali, né? Então, por exemplo, o THC em grande quantidade pode, como eu falei, fazer uma motilidade diminuir, né? Redução da motilidade. Já tem estudos duplo cego, randomizado, né? Mostrando esses efeitos, tá? Mostrando os efeitos também no intestino grosso, intestino delgado, ilho, tá? PEA também, mostrando que tem uma diminuição da permeabilidade, então PEA associado a um broad spectrum, por exemplo, pode ter um efeito muito interessante para um paciente, né? E no esporte? Será que tem espaço o broad spectrum no esporte? Olha, tem muito espaço, né? Primeiro porque, como eu falei, a metabolização dos canabinoides que não são THC raramente vão estar metabolizativos do THC, né? O hidróxido, que é o que cai no teste lá da WADA. Então, você dá o broad spectrum é bem tranquilo, até para você poder tirar o broad spectrum bem perto da competição. O que acontece? Os critérios de proibição são substâncias que têm o potencial de melhorar o desempenho esportivo, oferecer risco para o atleta ou que viole o espírito esportivo, né, o espírito olímpico. O metabolismo do CBD, ele não produz, né, metabólito ativo como o THC, que vai ser detectado no teste da WADA. Mas os outros canabinoides, eles são proibidos. Ó. Todos os canabinoides naturais ou sintéticos são proibidos, exceção do CBD. Só que em época de competição. Então, você pode dar para o seu atleta, até a época de competição, um broad spectrum, por exemplo. Lógico que você vai suspender
uma semana antes ali, para não ter risco de, sei lá, né, porventura, você ter uma derivação ali e dar um metabólito ativo. E aí você passa para o CBD isolado, né? Então, eu utilizo muito o Broad Spectrum nos meus atletas, tá? E na época da competição, eu dou o isolado para eu ficar tranquilo e faço isso há muito tempo já e nunca teve nenhum caso, né, de atleta que deu positivo. O único atleta que eu vi que deu positivo foi porque ele tinha fumado, ele estava usando o Broad Spectrum, mas ele fumou próximo da competição, aí acabou gerando o metabólito ativo do THC queimado na queima da erva, né? Então, isso pode acontecer. Resumindo, para vocês não me matarem aqui e falar, pô, tá falando demais, você vai utilizar o Broad Spectrum sempre que o THC for contraindicado, ou quando, né, você tiver na dúvida ali, falar, pô, será que esse paciente usa THC ou não? Estou meio inseguro. Pode usar o Broad, que é muito tranquilo. Então, alguns transtornos do tipo bipolar, Jimmy, você nunca usa THC no bipolar? Não, eu utilizo sim. O full spectrum utilizo, mas tem que ter mais cuidado, né? Porque você pode, às vezes, desencadear ali uma crise de mania, né? Uma depressão, enfim. Então, o transtorno bipolar, normalmente eu começo com Broad, ou às vezes até um isolado, quando a pessoa está realmente numa fase muito ruim, ou está tomando muita medicação já, lítio e tal, para tentar controlar, mas Broad é sempre bem indicado. Epilepsias também, não que eu não dê THC, não, às vezes eu dou sim, né, o full spectrum, baixa dose, mas tem que ter um certo cuidado também, principalmente crianças com epilepsia. Normalmente estão tomando outras medicações, então se já entrar com full, pode ser um pouco perigoso. Até a mãe vai ficar meio reticente, vai falar, mas vai dar THC e tal, e você fala, pô, peraí, então vamos dar o Broad, que vai tranquilo, e aí você pode depois, se a criança, poxa, deu uma boa melhorada, você já tira muitas medicações e entra com full, porque a gente sabe que o THC tem o efeito torragem, então você pode até diminuir a dose do Broad, né, dar uma dose bem menor do full spectrum, tá? Doenças cardíacas, como eu falei, cardíacas, né, arritmias e tal, às vezes é um risco você dar até baixas doses de THC, você pode gerar, né, descompasso cardíaco, taquicardia, gerar uma crise de ansiedade, que são pacientes muito sensíveis, né, a THC. Surto psicótico, nem se fala, crise de pânico, então é bom você evitar o THC, porque a gente sabe que ele é mais psicomimético, né, então pode piorar ou até associar com algumas drogas que esse paciente provavelmente vai estar usando. Quem teve efeito colateral do THC, obviamente, né, então o paciente teve boca seca, tontura, né, esses efeitos taquicardia, então esses efeitos não agradáveis do THC a gente entra com Broad. Crianças, principalmente menores de 5 anos, poda neuronal, está formando o sistema endocannabinoide dela, para você não desviar as sinapses que ela tem que formar, que o THC faz muito isso, ele é muito benéfico exatamente no Alzheimer, no Parkinson, exatamente por isso, nessa neurogênese que ele promove, mas às vezes na criança pode ser um pouco precoce. Então a gente vai com o Broad Spectrum, apesar de ter trabalhos aí mostrando que o Full Spectrum tem um valor bem interessante, né? Mas eu acho que isso depende muito do espectro do autista, né? E de como aquela criança está. Se ela está muito irritada, muito se autoagredindo e tal, aí realmente a gente pode entrar com um THC para dar uma sedada, dar uma baixada nisso, né? Histórico de abuso de THC, obviamente, né? A gente sabe que quem usa muito THC, principalmente fumado e tal, às vezes você pode até entrar com um full spectrum para dar uma diminuída, mas o Broad já é um que vai proteger ela bastante, né? Vai fazer uma anti-inflamação, fazer uma proteção neuronal, então você vai conseguir tirar ela de fissuras, de craving, né? Então é bem indicado o Broad, e aí depois que ela estiver normalizada, estiver já mais tranquila, você pode entrar com o full ali para ficar mais tranquila, né? E ter um efeito melhor do efeito entourage. E a hiperêmese canabinoide, que é uma patologia que é rara, né, mas causada pelo THC, muitas vezes pelo uso abusivo de THC, tá? Então, um paciente desse, você evita, né, o THC inicialmente, entra com Broad, e aí depois você pode até passar para um full, depois que já está mais controlado esse paciente. Então, o Broad você pode usar tranquilo, né, altas doses também, porque ele vai ter todos os componentes da planta ali, respeitando a ausência do THC. Então, ele é bem seguro, é bem indicado em várias patologias, e muitas vezes
até o próprio prescritor está inseguro de passar o THC, o Broad é bem indicado. Tá? E eu acho que era isso que eu queria trazer para vocês. Quem tiver dúvida, por favor, manda aí, porque é um assunto interessante. Deixa eu parar de compartilhar para vocês. Ah, que legal. Obrigada, doutor Jimmy. A gente aprende todos os dias com você. Parabéns pela aula, parabéns pelas apresentações, os slides, muito esclarecedor. Eu quero aproveitar e agradecer aqui a presença de todos, em especial da minha madrinha Cidinha, da Cultive. Ah, que legal, Cidinha. As professoras Micheline e Cássia, pós-docs. Eu não estou vendo todo mundo aqui, cara. Esse negócio duas pós-doutoras em cannabis, gente, estamos super bem representados aqui. Doutor Fabiano, meu primo. Nossa, se eu soubesse que tinha essa galera toda, eu estava até nervoso, viu? E hoje com a presença também da nossa CEO, Keila, também participando da nossa aula. Keilinha, tá aí, que legal. Gente, então esse é o momento de bate-papo, de realmente tirar dúvidas, da gente abrir para questionamentos. Se alguém quer fazer alguma discussão de caso clínico, se quer fazer alguma consideração, porque é um momento de aprendizado. Eu acho que a cannabis realmente é uma caixinha de ferramentas que tem milhares de coisas que podem ser utilizadas. E para a gente aproveitar também essa oportunidade, já que a gente está com o Dr. Jimmy aqui, para ajudar. Eu não sou nenhum, né? Não sou, eu falei, tá falado, não. Eu aprendo aqui também. Quem, né, às vezes traz algum caso, eu falo, nossa, interessante, nunca tinha pensado nisso. Enfim, acho que podem trazer. Troca, uma grande troca. A gente está sempre aprendendo, né? Com certeza. Então, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma consideração? Se quiser abrir o microfone, podem falar. Se quiserem escrever no chat, se tiverem um pouquinho mais envergonhado, também posso fazer a mediação. Ah, que legal, que prazer estar com todo mundo aqui. Sempre um prazer, né? Cidinha está falando super aula. Sabrina, Janaína, que legal, Liane. Agora que eu estou vendo. Nanda, doutor Fernando, Roberta, doutora Tati, doutora... Que massa. Keila, Roberta, que legal. Ah, gente, obrigado. Tati, que massa. Obrigada a você, então, doutor. Gente, nenhuma pergunta? Nenhuma colaboração? Essa também está dizendo super aula, muito obrigada pela oportunidade. Roberta tem uma pergunta. Bora discutir, então, bora. Bora. Como ministrar da melhor forma o FUL quando tem crise, ansiedade e dor crônica? Ah, mulher. Isso, essa é a pergunta da Roberta. A gente vai falar só de Broad aqui. Brincadeira. Não, assim, não tem uma melhor forma de administrar, né? Tudo é uma avaliação do paciente, sempre começar com dose baixa. Eu gosto muito de quando o paciente está com crise de ansiedade e tal, começar com algo bem mais leve, assim, né? Eu começo muitas vezes com Broad, ou com um full espectro de baixa concentração, mas, por exemplo, quando está com ansiedade e dor, o que eu faço? Normalmente eu dou ou um Broad um full e dou uma balinha de THC, por exemplo, né? Então, uma balinha que tenha mais THC, ou uma balinha que tenha mais CBC, enfim, para esse paciente ter um controle da dor, mas também ter o controle da ansiedade, tá? Então, tem muito essa jogada, assim, de você usar o óleo combinado com uma balinha, combinado com outra coisa, entendeu? Aí volta na gummy do mesmo jeito, ou seja, acumular o do Broad com a gummy para controle de dor. Exatamente. A gummy, eu não sei se vocês utilizam muito a gummy, mas principalmente a gummy da Revive, eu gosto muito. Tem muito paciente fibromialgico que controlador da dor. Exatamente, controla a dor pra caramba, assim. Você não acredita, você fala, pô, sério? Caramba, não é possível. Eu só não consegui regular comigo ela para o controle, porque aí a ansiedade fala mais alto. Aí é por isso a minha pergunta, essa agonia, porque eu consigo manter um bom controle de dor com a gummy, mas eu não consigo controlar 100% a minha ansiedade, e aí eu preciso um pouquinho do THC. Sim, entendi. Então, você usa o full espectro com a gummy, né? Que ela está falando... De crise.
Que ela está falando que ela usa o Broad Spectrum durante a noite. Não, eu faço uso do Full Spectrum somente à noite, de dia o Broad Spectrum me ajuda muito. Tenho o cisto de Tarlov e me ajuda muito a controlar as dores. O Full deixa um pouco sonolenta. Tem uma pergunta da Cidinha. Paciente com dor e ansiedade, o THC não pode ser um gatilho para mais ansiedade? Pode sim. Por isso que a gente usa baixa dose de THC, né, normalmente no full spectrum, ou a gente entra com o Broad primeiro, né? Então, pacientes aí com ansiedade e tal, ou às vezes eu gosto muito do CBG, né? Então, muitas vezes eu utilizo também o CBG para ansiedade. Mas a Keila vai fazer o CBG dela, né? Eu já vou puxar. Sabrina também pergunta. Keila, doutor, tem que fazer crianças... aí, Keila, para a gente poder utilizar da Revive. Porque doutor, o CBG criança com autismo, seria melhor entrar com o Broad e depois um full? Pergunta da Sabrina. Sim, eu acho legal. Dependendo do autismo, né? Dependendo do espectro, dependendo de qual o nível de autismo que esse paciente está, a gente pode entrar com Broad primeiro para depois entrar com full, né? Aí vai depender muito do paciente, dos sintomas do paciente, né? Se ele for um paciente de muita agressividade, autoagressão, insônia pra caramba, aí às vezes eu já entro já com full, para ter aquela dosezinha de THC ali que é importante para ele, né? Mas, assim, a gente sabe que o Broad, ele também tem alto, né, um pouquinho mais de CBD, CBG e CBC. Então, CBG é importante aí para casos de ansiedade, tá? Keila também fala que eu uso full, que ela também tem ansiedade e insônia, e o full tem ajudado bastante, mas aí ela coloca em doses bem mais altas, de 100 mg por dia. Cidinha está comemorando, oba, estou cultivando o CBG, eu não sabia que era do legal. O full, quando você aumenta muito, você acaba priorizando o CBD, né, que é ansiolítico. Então, você tem uma quantidade muito maior de CBD para THC. Então, você acaba tendo um efeito maior dos outros canabinoides, né, principalmente do CBD. Tá? Vou passar a palavra para a doutora Micheline Donato, porque quando vocês dois fazem discussões de casos clínicos, a gente sempre aprende. Então, doutora Micheline, contigo. Eu queria compartilhar um pouquinho aquele caso clínico que a gente está utilizando. A gente começou usando na síndrome de Rubinstein-Taib, uma doença rara, que é o óleo da Revive, né? Nós começamos com o Broad, então acho que a escolha terapêutica inicial foi com o Broad Spectrum, porque a paciente, ela tinha um distúrbio, não tem, né, mas já está melhor, mas enfim, um distúrbio de locomoção, ela tinha dificuldade de locomoção, você lembra disso, Jimmy? Uhum. E em seguida, a paciente, ela tem também autismo, né, suporte 2, e em seguida a gente fez a opção de trocar para o full spectrum, também da Revive, de 3.000 miligramas, né, que eu acho que é o 40:1, exatamente porque a paciente, pelo autismo, a irritabilidade e a agressividade acaba sendo menos regulado pelo Broad. Então, nos casos onde você tem uma irritabilidade e agressividade um pouco mais elevada, nos casos de autismo, eu acho importante também entrar direto com o full. THC, né? Mas eu queria, já que a gente vai trazer essa temática de esporte aqui para João Pessoa, Jimmy, e o Broad, ele é bacana, eu queria que você compartilhasse um pouco esses protocolos, né, de como que você, quando é um atleta, nesses casos de tratamento com pós-treino e pré-treino, se você entra com Broad inicial, ou você opta pelo full, como é que você faz? Vai depender muito da modalidade esportiva do paciente, tá? Modalidade que você tem longa duração, normalmente o THC vai bem, tá? Então, porque assim, o atleta, ele vai se distrair muito, ele vai, né, ou ter dor. Então, o paciente de maratona, natação, né, Ironman, o THC entra muito nesse quesito dele não sentir aquela dor que normalmente acontece ali no quilômetro 15 e tal, que aí faz, às vezes, ele perder a performance que ele poderia ter, né? Que às vezes no treino ele tá indo bem.
E aí o THC entra legal, né? Então, full spectrum entra muito bem, né? Então, já dependendo do paciente, eu já começo com o full spectrum. E aí, saber se ele vai ter alguma competição ou não, tal, saber o tempo da competição. Normalmente, quando é o full spectrum, por ter THC, eu tiro ali com mais ou menos 1 mês e meio, 1 mês antes da competição, tá? Porque ele vai metabolizar aquilo e se ficar um resquício é o aceitável. Já o Broad, eu já vou usar, na maioria dos atletas eu uso Broad, né? Porque ajuda muito na recuperação muscular, ajuda no sono, na ansiedade, né? Pré-prova. E aí eu tiro com 1 semana antes ali de prova, eu já posso manter ele até 1 semana antes. Às vezes eu até mantenho mais, deixo lá 3 dias antes, eu falo, agora mudo para o isolado. Alguns eu já até deixei na prova mesmo, ele admitiu que usou, né? Então não teve, e passou no doping, né? É um risco, óbvio, não é orientado por mim, mas o cara não quer usar o isolado e acaba assumindo o risco, mas eu sempre oriento a tirar, pelo menos, até 3 dias antes, no máximo, né? E aí usar o isolado. Mas eu gosto muito, assim, de Broad para qualquer modalidade esportiva, tá? Apesar de algumas modalidades que requeram tiro esportivo e tal, essas coisas assim que é precisão e tal, o THC também pode atrapalhar um pouco. Então, eu também não uso, né? Porque pode mudar um pouco o reflexo dele ali, ou luta, eu uso mais depois da luta, né? Antes eu uso Broad e depois, quando ele vai se recuperar, eu posso usar mais THC. Para não tirar o reflexo. Dar até um relaxamento, né? Melhor, né? Do tirar o reflexo ali. São coisas de minutos, né? De segundos, milissegundos ali para ele se desviar de um soco e tal. Se ele tiver com THC, a gente sabe que o THC deixa um pouco mais lento a reação, dependendo da dose, né? Então, o Broad é muito interessante para o esporte, tá? E a gente fala muito dos canabinoides, mas a gente esquece, às vezes, de falar que os terpenos, eles têm um papel bem importante nessa regulação também, nesse controle, né? Por exemplo, o que eu acho legal do Broad é que a gente tem essa predominância do CBG, um pouco mais do que o CBD, e você tem um direcionamento para o receptor CB2, eu acho que isso é bem legal, né? Como se você estivesse, de fato, estimulando, mesmo que você não está estimulando uma dose maior, mas você está direcionando mais para essa ativação de CB2, e você tem aí os terpenos, como, por exemplo, o miceno, o beta-cariolfileno, que também podem fazer um ajuste fino interessante, né, que são terpenos predominantes na planta, em todas as plantas, na maioria das vezes, né, fazendo esse ajuste fino nesses receptores CB2 também, que são bem importantes nessa modulação. E o Bisalol, né, que eu acho que é até um dos terpenos que tem predominância. O alfa-bisabolol, ele é um terpeno da camomila, né, da relaxante, né, então isso. É bem legal porque tem esse relaxamento, tem essa sedação, né, que é bem interessante em muitos pacientes. Então, exatamente, né, eu acho que a gente olhar não somente a importância do broad spectrum, não só dos fitocannabinoides presentes, mas também dos terpenos que fazem esse ajuste fino, acaba trazendo esses benefícios, né? E é legal porque, assim, é pouco falado do Broad Spectrum, né? Ele tem tantas propriedades interessantes e você não vê a galera falando, você não vê a galera prescrevendo tanto. Por isso que eu achei interessante fazer essa aula. Eu falei, pô, que legal, porque dá valor para um tipo de óleo que muitas empresas não têm, como eu falei, não é uma coisa fácil de se fazer, né? Se requer ali um recurso, e quando tem, as pessoas acabam não prescrevendo. Então, eu acho interessante dar esse valor aí ao Broad Spectrum, né? E principalmente a Revivid, que tem bons produtos, para ser uma opção, né? Ser uma opção aí. E a gente ganhou, né, o trabalho, né? Fomos menção honrosa, né, com um Broad Spectrum no Congresso da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento no ano passado, utilizando o óleo da Revivid, né? Então, ganhamos aí mais um trabalho, mais uma premiação com o óleo da Revivid, comprovando, né? Comprovando aí a importância do Broad Spectrum nas doenças neurológicas raras, né? A síndrome de Rubinstein-Taib é uma delas, e que a gente vai levar esse trabalho esse ano para o ICRS 2026,
como cena dos próximos capítulos. Então, bora lá, bora fazer mais uma história internacional, construir agora na França. Exatamente, representar o Brasil lá, né? Exatamente. Doutor Fernando está falando que prescreveu o Brode da Revivide para fibromialgia com ótimo resultado, paciente ansioso. É isso aí você vê. A fibromialgia é uma coisa que é bem interessante, né? Porque você tem muitos sintomas, você tem muitas manifestações ali que dá vontade de dar todos os canabinoides possíveis, né? Porque você tem ansiedade, você tem sono, você tem dor, você tem angústia, você tem alodínia, depressão, insônia. Depressão, nossa, o que eu vou dar para esse paciente, né? Então, o Brode é muito bem indicado, né? A balinha da Revivide eu gosto muito para fibromialgia, porque ela parece que dá aquela cereja do bolo ali, é bem interessante para o paciente fibromialgico. Então, com certeza você vai ter bons resultados com o Brode, com certeza. E principalmente quando o paciente tem um grau de ansiedade alto, você fica com um pouco de receio de dar o THC mesmo. Então, obrigada mais uma vez, doutor Jimmy. Agradeço a presença de todos. Encerramos por aqui, já ficamos ansiosos com a próxima aula. Pô, legal. A presença do meu time, as meninas aqui presentes, Li, Jana, Sabrina, Denise, Fernanda, Roberta, Natália, muito obrigada, meninas. Eu acho que a gente está sempre num constante aprendizado para conseguir acolher os nossos pacientes de uma maneira cada vez mais profissional e humanizada. Obrigada a todos, gente. Uma boa noite. Fiquem com Deus. Tchau, pessoal. Boa noite. Muito obrigado aí. E espero vê-los presencialmente em breve. Obrigada. Beijo. Beijinho.